Bolo brigadeiro sem glúten e sem leite. Uma sobremesa deliciosa, com gosto da infância e casa de vó. E essa é a receita que eu trago hoje aqui no canal, para te deliciar e nunca mais passar vontade. Então sejam todos muito bem-vindos ao canal, porque como já deu para perceber, né, essa receita de hoje ela é um espetáculo. Mas iniciar essa nossa aula falando apenas das qualidades dessa receita, eu acho muito pouco. É muito simples dizer que é uma receita simples de fazer, gostosa, que ela fica incrível. Porque, gente, além de todas essas qualidades, essa receita ela tem uma memória afetiva. Quem não tem, né? Quem não lembra daqueles bolos de chocolate nas tardes chuvosas ou então naqueles aniversários onde um bolo de chocolate com recheio de brigadeiro era tudo de bom. Gente, eu me criei comendo essa receita e, claro, nas festas ela não podia faltar. E aí, quando eu descobri então todas as minhas restrições, lógico que eu fiquei um pouco desanimada, achando que eu nunca mais ia poder comer essa preparação. Só que, conhecendo os ingredientes, eu consegui adaptar, eu consegui transformar uma receita de família, aquela que me lembrava os meus aniversários, a casa de vó, ou aquelas tardes de inverno onde a gente ficava sentado em volta do fogão a lenha, comendo sempre, né, com um cafezinho, um bolo, enfim, onde essas receitas elas eram feitas para criançada, para acalmar, já que não tinha muito o que fazer em tardes chuvosas. E a criançada de antigamente era assim, né? Ia todo mundo pra rua brincar, ninguém ficava dentro de casa. Então essa é daquelas receitas com uma carga assim muito especial, uma memória maravilhosa que lembra muito a infância. E tenho certeza que muitas de vocês aí também vão se identificar comigo, não é mesmo? Então, minha gente, deixa eu te mostrar aqui todos os detalhes de como fazer então esse bolo brigadeiro geladinho, porque ele vai para a geladeira super molhadinho, fofinho, que é uma delícia, sem glúten e sem leite de origem animal. Onde nós vamos fazer um brigadeiro que é um espetáculo também. E todos os detalhes para te fazer essa receita completa, tu vai encontrar aqui no vídeo e no link, nos links abaixo aqui, ó, tudo que tu precisa para fazer essa receita. Então, agora sim, né? Chega de conversa e vamos fazer esse bolo de chocolate para daqui a pouquinho o nosso bolo brigadeiro molhadinho tá prontinho para a gente saborear. Vamos lá então? Então, para começar esse bolo, nós vamos precisar do bolzinho da batedeira e aí nós vamos trazer aqui os ovos. Vamos começar batendo e, claro, se tu quiser adicionar, é opcional. Quiser adicionar um extrato, uma essência de baunilha, é claro que tu pode, tá? Então fica à vontade aí. Aqui eu estou utilizando um extrato de baunilha, então não vou colocar muito, que é um espetáculo, né? Daquele aroma todo especial. E aí vamos começar batendo os ovos. Ovos batidos, nós vamos acrescentar o açúcar mascavo, que eu vou usar o açúcar mascavo. Tu pode usar o açúcar branco também. Para saber todas as quantidades de todos os ingredientes da receita, é só tu clicar aqui abaixo do vídeo no link Receitas que Dão Certo. Ir lá conhecer o blog e pegar todos os detalhes, ingredientes, modo de fazer, todos os porquês dessa receita, validade, conservação. Lá tu encontra tudo isso no blog Receitas que Dão Certo. Então corre lá e conhece essa e outras receitas também, tá, gente? Então aqui, ó, coloquei o açúcar mascavo e já vou aproveitar para adicionar o cacau. Aqui eu estou usando o cacau em pó black. Tu pode utilizar o cacau em pó que tu quiser, tá? O black ou o tradicional, desde que seja 100% cacau, certo? Bateu tudo isso, nós vamos acrescentar manteiga de coco. Que tu pode usar manteiga de coco ou óleo de coco, tá? Se quiser usar um outro óleo, fica à vontade também. Vai dar super certo com qualquer um deles. Eu estou usando a manteiga de coco porque deixa um aroma, um sabor, que é um espetáculo, né, gente? E aí sim, nós vamos começar a intercalar as farinhas com o leite. Então, de farinhas, eu tenho todas essas aqui. Tu pode acrescentar um tanto, acrescentar um pouco do leite e o restante das farinhas, enfim, ou tu pode misturar todas elas num bolzinho e ir colocando aos poucos.
Aqui eu vou usar farinha de feijão branco, farinha de arroz e amido de milho. Vou colocar metade, vou começar a bater. Ficou consistente e eu vou adicionar um tanto, cerca de 1/3 do leite que eu tenho aqui. Aqui eu estou utilizando um leite de castanhas de caju, que é super neutro o sabor, então ele vai combinar muito bem com esse nosso bolo. Agora sim, restante do amido. E aqui eu vou acrescentar o polvilho doce já com a goma xantana. Todos os ingredientes adicionados vai começar a ficar consistente. Agora sim a gente vai batendo e vai adicionando o restante do leite. Misturou tudo, tá uma massa bem cremosa e agora sim eu vou me livrar da batedeira, porque aí a gente já não precisa mais. Nesse momento nós vamos acrescentar o fermento químico em pó, é aquele fermento de bolo mesmo, tá? Coloca aqui e aí vamos misturar na mão mesmo, não precisa da batedeira. Mistura aqui delicadamente. E olha só. Maravilha, né? Uma massa muito linda. E com uma cor que é um espetáculo. O cacau black, gente, por ele ser torrado, ser um cacau torrado, então ele fica nessa coloração. Ele fica escuro, mas é torrado na medida, tá? Ele não fica com gosto de queimado. Mas fica a dica aí, ó. Se tu optar pelo cacau black, ele vai ficar com aquele sabor mais forte. Tá? Um sabor mais amendoado, aquele sabor mais característico, já que ele foi torrado. Ou, se tu optar pelo cacau alcalino normal, aí ele vai ter aquele sabor suave. Então, fica à vontade de escolher aquele que tu gostar. E aí sim, é só a gente trazer para a forma. A forma aqui eu vou utilizar uma forma de 20 por 20. Não esqueça de untar, sempre. E aí sim, é só levar para assar. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. Então, vamos levar para o forno. E enquanto o nosso bolo está no forno, vamos fazer o brigadeiro? Porque esse brigadeiro com leite condensado vegetal, gente, ele é um espetáculo. E sem nada, né, de leite de origem animal. Que para muitas pessoas causa desconfortos e é às vezes a principal causa, né, de não comer algo tão gostoso assim. Aqui tu vai ver que tu pode comer sem culpa nenhuma, sem precisar se preocupar, porque esse leite, então esse brigadeiro, ele é totalmente sem leite de origem animal. E aí tu vai poder degustar esse bolo brigadeiro maravilhoso, sem precisar, né, te preocupar com os desconfortos ou qualquer coisa que possa te causar. Então, vamos lá, que para te aprender a fazer esse leite condensado vegetal, o link vai ficar aqui abaixo do vídeo. Tem uma aula te ensinando todo o passo a passo. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, uma frigideira, uma panelinha, aquela que tu tiver em mãos aí. E vamos colocar, então, todos os nossos ingredientes aqui. Vou deixar aqui bem baixinho e já vou acrescentando todos os ingredientes. Aqui eu tenho uma receita e meia desse leite vegetal, leite condensado vegetal, tá? Então ali tu vai pegar todos os detalhes, tu vai aprender a fazer, é só clicar no link que tá aqui abaixo. Ou então tu vai utilizar umas 2 caixinhas de um leite condensado zero lactose. Vou acrescentar o cacau black. Da mesma forma como no bolo, aqui tu pode optar por esse ou pelo cacau tradicional alcalino. Misturou bem o cacau aqui, aí vamos adicionar um tantinho também de manteiga de coco. E, gente, esse brigadeiro aqui, ele é feito da mesma forma que a gente faz o brigadeiro com o leite condensado tradicional. Conseguiu perceber isso? É leite condensado, um tantinho de gordura, o cacau e em seguidinho vai estar pronto esse brigadeiro. Maravilhoso para fazer esse recheio e cobertura do nosso bolo. E fica um espetáculo, gente. Então, é só manter no fogo que daqui a pouquinho ele vai estar pronto. Brigadeiro pronto. E como é que tu reconhece que está pronto? Ele começou a desgrudar do fundo da panela. Então, aqui está prontinho. Quando esfriar vai estar numa cremosidade daquelas para a gente colocar nesse nosso bolo delicioso.
Então, olha só, e adoro a cor que esse cacau black deixa nas receitas, né? Nas preparações. Então, desligou e aí nós temos que deixar esfriar. E a melhor coisa é a gente trazer um pratinho, né? Um bolzinho, enfim, que a gente consiga deixar esfriar. Porque se tu notar, talvez tu consiga aqui ou quando tu tá fazendo, que tu desliga e ele fica paradinho, logo ele começa a criar uma película. E essa película depois vai acabar ficando aqueles pedacinhos no nosso brigadeiro. E a gente não quer. A gente quer um brigadeiro bem lisinho. Olha só isso. Maravilha, né? Então, vamos trazer para cá. E aí, para não criar, então, essa película, vamos pegar aqui, ó, um plástico filme, um saquinho, aquele que tu quiser, tá? Fica à vontade. Se tu tiver aí aquelas tampinhas de silicone, também serve. Porém, tu vai ter que deixar sempre em contato com o teu brigadeiro. Ajusta aqui e deixa em contato com o brigadeiro para não criar essa película. E assim nós vamos deixar esfriar então esse recheio aqui delicioso para daqui a pouquinho rechear esse nosso bolo. Incrível, né, gente? E enquanto o brigadeiro esfria, aí nós vamos fazer a calda para deixar esse bolo brigadeiro super molhadinho, porque aí ele gelado, minha gente, é de comer rezando. Então vamos fazer a calda? Vamos pegar aqui novamente o nosso cooktop. Agora sim eu vou precisar de uma panelinha. E aí vamos acrescentar aqui, ó, leite vegetal, açúcar, cacau e amido de milho. Tu também pode optar por usar então um extrato ou uma essência de baunilha. E aí sim, ó, mistura bem. Se tu vai levar para o fogão, misturou bem, aí leva ao fogo. Aqui eu liguei na potência bem baixa para dissolver tudo primeiro antes de começar a aquecer. E aí é só seguir mexendo. Leva para o fogo, traz para o cooktop, segue mexendo. Levantou fervura, já está prontinho. Prontinho! Viu? Levantou fervura, já está pronto. E aí segue mexendo um pouquinho mais, só para começar a esfriar. Para evitar de criar aquela película indesejada que a gente não gosta. E olha só, fica cremosinho, né? E tu deve estar aí te perguntando, para que, chefe, colocar amido de milho se eu estou fazendo uma calda? Olha, gente, dá uma diferença enorme a gente fazer dessa forma e só misturar o leite, o cacau e o açúcar e deixar aquela calda bem rala, como geralmente fica. Dessa forma, ela vai calar, né? Vai ficar ali no teu bolo e não vai escorrer abaixo. Assim, tu vai levar ele para a geladeira, quando tu tirar, tu for cortar as fatias, a calda não tá só na forma, na parte de baixo e a parte de cima já ficou seca. Entende o que eu quero te dizer? Assim ele vai ficar em todo o bolo e vai deixar esse bolo molhadinho por completo. É por isso que eu utilizo um pouquinho do amido de milho na hora de fazer essa calda. E da mesma forma que o brigadeiro, nós precisamos deixar esfriar para poder utilizar. Então, aqui eu vou deixar esfriar na panela mesmo. Vamos deixar esfriar que daqui a pouquinho a gente monta o bolo. Quer ver só que delícia que vai ficar? E da mesma forma que o brigadeiro, é só a gente deixar esfriar. Então, vamos deixar esfriar aqui na panela mesmo. E quando já tiver a calda, o brigadeiro e o bolo morninho, aí sim a gente monta tudo. E olha só, o bolinho já tá pronto, tá morno, ficou 35 minutos no forno e olha isso. Incrível, né? Vou te mostrar aqui como ele tá super fofinho. O ideal é que tu faça numa forma de fundo removível, mas se tu não tiver, não tem problema. É só virar o bolo em cima de uma grade ou de uma outra assadeira para poder tirar ele então e a gente já vai começar a montar. Então, olha só, tá um espetáculo. E claro, né, a gente sempre gosta daquele bolo retinho, bonitinho. Então, para isso, vou te mostrar aqui um truquezinho. Aqui nós vamos cortar o topo desse bolo. Vamos
deixar ele de lado, que depois a gente come ele com aquele cafezinho. E agora sim, o bolo para a gente montar, vamos simplesmente cortar o meio. Aqui tu vai medir mais ou menos o meio do teu bolo e vai fazer isso, ó, cortar em duas partes. Certo? Com delicadeza, vamos tirar ele daqui. E essa outra parte aqui, a gente vai voltar para a forma. Nós vamos colocar a metade da calda. Olha como ela tá bonita. Levemente morninha, então já dá para utilizar. E tu pode colocar ela dentro de uma bisnaguinha e apertar aqui por cima, ou com uma conchinha mesmo. A gente vai espalhando ela por aqui. E aí, claro, tu vai escolher também, né? Se tu gosta dele super molhadinho, divide a calda ao meio, metade para cada parte do bolo, senão tu vai colocar uma quantidade que tu acha adequada. E aí chegou a hora da gente utilizar esse brigadeiro, que é incrível. Deixa assim o saquinho, tá? Não vai inventar de colocar fora. E olha só como tá. É só dar aquela misturadinha novamente. E aí, gente, eu já tô salivando só em misturar isso aqui. E aí nós vamos colocar cerca de 2/3, tá? Para ficar uma camada bem generosa de brigadeiro. E aí nós vamos deixar 1/3, que é para colocar na cobertura. Prontinho. Agora sim, a gente vai colocar essa outra metade aqui novamente. Podemos inclusive utilizar um garfinho para fazer alguns furinhos aqui para poder pegar bem a nossa calda. E agora o restante do brigadeiro. E agora sim, deixou bem nivelado, botou bastante brigadeiro aqui. Aí a gente vai colocar os confeitos. Tu pode usar o granulado, aquele mais tradicional. Esse meu aqui com calor, eu levei ele para a geladeira, então ele ficou um pouco esbranquiçado. Mas é normal acontecer isso com chocolate, tá, gente? Por causa dessa variação da temperatura. Então, se tu botar na geladeira, todo chocolate vai acontecer isso. Então, não pensa que o teu granulado não tá bom, tá? É essa variação da temperatura. Ou então, tu pode utilizar aqueles outros confeitos, tá? Fica à vontade. Pena que isso aqui precisa ficar na geladeira por 4 horas pelo menos, tá, gente? Agora nós precisamos deixar esse bolo lá, descansando, ficando bem geladinho, porque depois, aí sim, a gente parte para o sacrifício. Então, vamos lá. E olha só, minha gente, o nosso brigadeiro, né? Nosso bolo brigadeiro gelado tá aqui, ó, prontinho, geladinho. E agora a gente vai ter que partir para o sacrifício, né? Então vamos lá, que eu tô louca para experimentar e, claro, para mostrar para vocês esse resultado. E aqui, claro, eu quero cortar, né, uma fatia bonitinha para poder mostrar. Gente, olha só essa camada de brigadeiro. Isso aqui tá um espetáculo só. É uma receita maravilhosa, não é? E tu já parou para pensar na versatilidade dessa receita aqui? Eu adoro fazer receitas assim, onde elas têm toda essa versatilidade, onde tu consegue de uma receita pensar em várias. Eu, pelo menos, já estou aqui imaginando muitas outras coisas para fazer com essas preparações aqui. Claro que aqui eu montei esse bolo, mas dá para a gente pensar em diversas outras preparações. E é por isso que eu trago tudo isso sempre para os meus cursos. E dentro do programa Vida Boa Sem Glúten, isso se evidencia muito mais, porque lá são receitas para todos os tipos de refeições. Tem café da manhã, almoço, janta, né? Pães, lanches, sobremesas, tem de tudo. Então dá pra gente fazer cada coisa gostosa com o que tem lá. Meu Deus do céu! Inclusive tem um outro bolo, que não é brigadeiro, mas é um bolo mousse, que também é um espetáculo de receita. E agora, gurias, eu sou obrigada a fazer este sacrifício. Com toda certeza não tem como não experimentar.
Gente do céu, isso aqui tá um espetáculo só. Uma receita maravilhosa, um bolo super aromático com esse cacau black, ficou então um espetáculo. E o brigadeiro é de comer rezando, minha gente. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, aproveitem, botem a mão na massa e façam esse bolo brigadeiro gelado. Não vai ficar muito tempo na geladeira, isso eu tenho total certeza. E claro, depois que tu botar a mão na massa e fazer esse bolo aqui, volta aqui no canal, deixa aqui nos comentários o que tu achou da receita, tá? Então, e se tu ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já te inscreve, ativa o sininho para receber a notificação, porque toda semana estou trazendo receitas incríveis aqui, totalmente sem glúten e sem leite de origem animal, para te poder deixar, né, os teus dias aí ainda mais gostosos. Faz aí então e depois me conta o que achou. Beijo para vocês e até a próxima receita.